Eu fiz um vídeo há dias atrás falando sobre diferença entre cilindros de moto com múltipla carburação. Múltipla carburação é quando o veículo tem mais de um carburador. No caso da minha moto, por exemplo, GS 500, dois carburadores. Quando o veículo vem 0 km, os carburadores são todos perfeitinhos, não há diferença, porque são feitos para trabalhar juntinho e funciona juntinho, trabalha juntinho. Só que quando o veículo torna-se usado com o tempo, os componentes desgastam de forma diferente e por ter desgastado de forma diferente, começa a aparecer uns problemas difíceis de resolver. Estou fazendo esse vídeo para dar dicas de como melhorar isso. Eu tinha feito um vídeo sobre isso há dias atrás, só que a dica que eu dei há dias atrás, eu acabei concluindo que ela é, digamos, inviável de se executar. Por quê? Eu dei uma dica de como, através do parafuso da mistura, você diminuir essa diferença. Só que fazer isso no olhômetro, digamos assim, é quase inviável. Se tivesse a possibilidade de furar a descarga, colocar uma sonda lambda e com um Hall meter você monitorar um cilindro e o outro, compará-los, aí daria para ir no parafuso da mistura ou na própria agulha do pistonete e ir mudando um cilindro ou outro até os dois estar trabalhando com mistura estequiométrica em todo regime de rotação. Mas é aí que fica inviável. Como que você vai instalar uma sonda Hall meter para poder monitorar isso? E fazendo no olhômetro não é viável. Portanto, eu apaguei aquele vídeo e vou fazer isso aqui com uma dica mais simples, mais funcional. Então vamos lá. Qual que é o problema? De que problema estou falando? Eu estou falando de diferença entre cilindros. Esse motor aqui, ó, é da CB500 nova, quase idêntico o da GS. Aqui tem a corrente de comando, com 2 eixos de comando, igual a GS, só que na GS essa corrente no meio. Essa moto usa 4 válvulas e a GS usa 2 por cilindro. O balanceiro dessa é atrás do virabrequim, na GS é na frente. E essa aqui trabalha com injeção eletrônica e a GS é carburador. Mas o funcionamento em si é a mesma coisa. E é por isso que eu peguei esse videozinho aqui para poder explicar o tal problema. Veja bem. Qual que é o problema em si? Veja que aqui o virabrequim ou a áurea da manivela é um só. Ele é único, tá vendo? Atravessa o motor todo. Eu vou aproveitar para tirar uma dúvida aqui, que eu ouço muito. Às vezes alguém pergunta: por que que essas motos não tem rolamento no virabrequim no lugar de bronzina? Rolamento é muito mais fácil, mais prático. Você compra pelo código, qualquer lugar vende. O eixo virabrequim tem que ser feito uma peça única, porque ele não pode ter nem a mínima variação, empeno, torção. Ele tem que ser perfeitamente reto. Para fazer isto, o fabricante cria lá uma forma, derrete o aço e faz lá as peças, une elas lá na fábrica mesmo, solda aquilo tudo, dá acabamento, testa lá e sai perfeitinho. Como é uma peça inteiriça, não tem como enfiar um rolamento aqui no meio, não tem como enfiar um rolamento aqui. Para fazer isso, teria que dividir essas duas partes, dividir isso aqui. E uma vez feito isto, dificilmente você alinharia esse componente novamente. A Titan, por exemplo, ou qualquer motor de um cilindro, aqui vem rolamento. Porque dá para você separar isso aqui, aí o torneiro prende essa parte e consegue alinhar isso aqui. Mas se ele desmonta isso tudo, prendendo aqui e aqui, ele não vai conseguir alinhar isso aqui não.
alinhar tudo de uma vez, mexer um pouquinho aqui, vai interferir cá. Aí mexe um pouco aqui, interfere aqui. E não vai conseguir. Por isso que vem uma peça só. E aí, para ter um rolamento aqui no meio, só se for de duas metades, duas meia-lua, para poder chegar e encaixar. E aí que vem as bronzinas. Beleza. Por ser uma peça única, nós temos dois pistões trabalhando na mesma peça. Então o que acontece? Com certeza vai surgir um efeito aqui complexo, que é, se um cilindro tiver com mais potencial, com mais mistura, ou a mistura estiver melhor, ele vai querer acelerar mais do que o outro. E aí o motor tende a mancar de um lado, ou seja, é um lado acelerando mais do que o outro. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Como melhorar isso. E é como melhorar, porque para resolver é só carburador novo, compressão dentro das medidas, tudo perfeitinho igual era original. É lógico que se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você está pensando em resolver isso você mesmo, ou pelo menos saber o que tem que fazer. Enfim, você não está disposto a ir lá comprar dois carburador novo, porque se tivesse era só comprar e colocar. Nem precisava ver vídeo. Então a dica é para melhorar, gente, ok? Não acho que vai ficar perfeito, porque não vai. Vai ficar boa para poder usar. Ok, então. Se os dois pistões trabalham ligados na mesma peça, se a mistura de um lado tiver mais quantidade, mais volume, ou de melhor qualidade, aquele lado acelera mais. Como que o proprietário, o mecânico, o que seja, identifica isto? Ele funciona a moto, com a moto lá em marcha lenta, 1200 RPM, mais ou menos 100. A marcha lenta da JS 500 é 1200, mais ou menos 100, ou seja, pode ter 100 para baixo ou 100 para cima. Mas é isso aí. Marcha lenta abaixo de 1100 tem algum problema? Lógico que tem. O gerador é dimensionado para gerar uma quantidade de carga suficiente para carregar a bateria em marcha lenta, se a marcha lenta estiver dentro do específico. Se está abaixo de 1100, a bateria fica perdendo carga. Toda vez que você para no semáforo e toda vez que a moto está na lenta, a bateria perde energia, ela não carrega. E a bomba de óleo também é dimensionada para jogar a pressão de óleo em todo o motor com a marcha lenta dentro do padrão. Abaixo disto, ela pode lubrificar pouco. Então você está lá com a moto em marcha lenta, 1200 RPM, aí o sujeito aproxima a mão de um escape, aproxima, não vai tocar nele, né? Aproxima de um escape e vê que ele está quente. Aproxima do outro e vê que ele está morno. Um está mais frio que o outro. Aí o cara vê que tem uma coisa diferente. É isso aí. A mistura de um lado está maior volume ou de mais qualidade. E aí, o lado que está trabalhando melhor, o escapamento esquenta mais. O lado que está trabalhando pior, o escapamento esquenta menos. Salvo uma situação tal que a mistura de um lado vai estar boa e a outra vai estar muito pobre. Aí o lado que está muito pobre vai esquentar mais. Mas só que isso aí vai acontecer em alta. Em baixa, não. Em baixa, o lado que está mais quente é o lado que está trabalhando mais. Você pode confirmar isso da seguinte forma. Se você está cismado que um lado do motor dessa moto está trabalhando mais, põe ela na marcha lenta, 1200 RPM, com um alicate, puxa o cachimbo de um lado e vê se ela vai sustentar a marcha lenta com um cilindro só funcionando. Depois você põe o cachimbo daquele lado e tira do outro e vê se ela sustenta só com o outro cilindro. Se sustentar com os dois estão trabalhando perfeito, mesmo em baixa. Se não sustentar, se ela morrer quando você tirar um lado, significa que um lado está trabalhando mais em baixa, é ele que está sustentando a marcha lenta. Isso é um problema? Não. Não necessariamente. Por quê? Nós estamos falando aqui de baixa. Quando passa de 4.000 RPM, os dois carburadores trabalham junto. Esse efeito, digamos, esse problema, digamos assim, porque não chega a ser um problema de fato, não vai estragar seu motor, não vai tirar a potência dele. Isso, por que não vai tirar a potência dele? Porque isso só acontece abaixo de 4.000 RPM. Acima de 4.000 RPM isso não acontece. Por que que não? Olha só. Preciso de vídeo. Preciso de áudio, tá bom assim. Aqui nós temos um carburador a vácuo, que é
que é o mesmo modelo da GS, só que a GS não tem essa borboleta aqui, porque isso aqui é para o afogador. A GS tem um outro dispositivo para afogador, não é assim. O restante é idêntico. Aqui está a boia que controla o fluxo, ou melhor, o volume de combustível dentro da cuba. Aqui está o giclê principal, a agulha de pistonete. Quando o motor está funcionando, o pistão puxa, nele baixar lá, ele gera um vácuo que puxa o ar, que atravessa o carburador para dentro do motor. Como o vácuo que o pistão gerou puxou o ar aqui, e essa região aqui, que é chamada de Venturi, é por isso que você vê lá no manual escrito assim, diâmetro de Venturi, tantos milímetros. Está falando dessa passagem aqui, ó. O Venturi, na verdade, é a abertura total aqui e aqui. No caso da GS é 34 milímetros, então tem 34 milímetros aqui de boca. Você vê que aqui é reduzido, tá vendo? Para poder acelerar a passagem do ar. Quando você tem o ar acelerando aqui na passagem e você tem uma abertura, a pressão atmosférica aqui, ela cai. Esse efeito, a aceleração do ar aqui, gera um efeito tal que aqui fica uma região de baixa pressão. Então, a pressão atmosférica entra através daqueles tubos de suspiro na cuba, tentando passar aqui pelo giglelê e chegar na parte de baixa pressão para poder equilibrar as pressões. Se aqui você tem uma pressão negativa, uma pressão mais baixa do que a pressão atmosférica externa ao carburador, e tenta entrar aqui para poder equilibrar. Então, quando ele entra aqui para poder chegar na região que ele quer, ele não consegue. O ar externo não consegue chegar lá porque aqui está cheio de gasolina. Então ele tem que empurrar a gasolina primeiro para depois ali. E quando ele empurra a gasolina aqui, aí a gasolina sobe, chega aqui nessa região. Quando encontra o ar em alta velocidade, a gasolina evapora, mistura no ar em forma de vapor, e aí você tem essa mistura, que aqui está com cor verde, né? Que é chamada de mistura estequiométrica. Estequiométrica trata-se da mistura perfeita. No caso de motor a gasolina, essa mistura tem que ser 14,7 par de ar para 1 de combustível. Só que aqui, isso aqui que está acontecendo, você vê que a borboleta está aberta e o pistonete está em cima, nós estamos tratando aqui da alta rotação, de 4.000 RPM para cima. Deixa eu passar um pouquinho aqui para poder fechar aqui. Quando você solta o acelerador, a borboleta fecha a passagem, o pistonete desce, a agulha penetra aqui e tampa o giclê principal. O combustível que vai sair aqui agora vai subir pelo giclê de baixa, que vai ficar por aqui afora, no caso da AGS. Aí tem um canalzinho aqui assim, que chega lá no parafuso da mistura, e sai aqui a mistura depois da borboleta. Então, independente da borboleta toda fechada ou não, vai ter uma mistura saindo aqui, que é onde você vai ter o controle da marcha lenta. Você pode soltar o acelerador todo, a borboleta pode até fechar toda, que ainda assim a moto continua funcionando. Por isso que eu estou mostrando. Eu estou falando isso aqui para mostrar que a baixa é independente da alta. O estágio de marcha lenta até 4.000 RPM é independente da alta. Quando está chegando em mais ou menos 4.000, é que essa borboleta abre um tanto suficiente que a quantidade de mistura aqui em marcha lenta torna-se insignificante, porque a quantidade que vai passar aqui no giclê principal é muito maior. Assim sendo, o nosso problema lá de diferença de mistura só acontece na baixa, não acontece na alta. Porque na baixa você vai ter vários canais, você vai ter o giclezinho aqui de baixa, você vai ter um monte de galeria por aqui afora onde vai entrar ar, vai misturar ar na proporção certa, 14,7 par de ar para 1 de combustível.
vai ter aqui aquela válvulazinha com o parafuso da mistura para depois sair aqui assim. Então você tem um monte de galeria, um monte de coisa acontecendo até a mistura sair aqui. Aí, quando o seu carburador é um carburador usado já de anos, há um desgaste diferente em todas essas galerias de baixa para poder sair aqui, né? Há um desgaste diferente de um carburador para o outro. Então, essa mistura na baixa de um carburador fica diferente da outra. É aí que você, né, que o cliente ou o mecânico vai lá e reconhece que um escapamento está esquentando mais do que o outro. Porque na baixa, os dois carburadores, que já são carburadores usados, estão diferentes, desgastaram de forma diferente. Dito isso, não vamos voltar aqui. Como melhorar? A solução seria você ir lá, conferir a compressão do motor, ver se está dentro do específico. Se não está, você resolve. Estou falando que a solução ideal seria essa. Testa, não está, resolve, vai lá, retifica o motor, faz o que tem que fazer. Terminado isso, põe dois carburadores novos. Beleza, escapamento original, filtro original. Aí ia ficar tudo certinho conforme era a moto quando saiu de fábrica. É lógico que ninguém vai fazer isso. Ninguém vai comprar dois carburadores novos para uma GS 500, porque o preço é absurdo. Então aí eu estou aqui para dar uma dica de como melhorar. Estou falando muito para explicar o problema, porque se você não entende o problema, você não consegue resolver. Ok, então. Então, como melhorar? Não resolver, melhorar. Primeira coisa, você vai certificar que a sua moto tem compressão suficiente nos dois cilindros. Se um não tem compressão suficiente, não adianta você mexer em carburador que não vai mudar nada. Existe aparelho próprio que você tira a vela, coloca lá o medidor no buraco da vela, gira a partida e o aparelho mostra direitinho qual a pressão interna do cilindro. Aí você vai lá no manual e olha qual é a pressão mínima e vê se está dentro ou não. Como esse aparelho é difícil, algumas mecânicas têm, outras não têm, talvez você está querendo fazer em casa, então você pode fazer algo para você ter uma ideia. Você não vai saber exatamente a compressão se está boa ou se não está, mas dá para ter uma ideia. Você tira aquela tampinha aqui dos pulsadores e com uma chave 18, um L18, um estria 18, você gira o motor. Você tira a vela de um lado, né? E deixa a vela no outro. O lugar que está sem vela não vai ter resistência nenhuma. Então, a força que você vai ter que fazer aqui para poder girar o virabrequim vai ser a compressão toda de um lado. Você gira algumas vezes ali, você sentir a força que você tem que fazer. Depois disso, você põe a vela no outro cilindro e tira a vela agora do cilindro que você acabou de testar e repete o mesmo processo. E vê se você está tendo que fazer mais ou menos a mesma força. Se está, quer dizer que as duas compressões estão parecidas. Se um está muito mais leve que o outro, o que está muito mais leve tem algum problema de compressão. Aí não adianta você querer mexer em carburador, você tem que resolver isso aí. Não vou falar como que resolve, porque eu já fiz uns vídeos aqui sobre reparo de motor, já fiz vídeo sobre mistura. Eu vou deixar os links aí na descrição. A compressão tá legal? Tá. Então agora nós vamos ver a mistura como que tá. Você tira a vela de um lado, olha a coloração dela, tira a vela do outro, olha a coloração. Se tiver diferente, nós vamos ter que resolver. Como que resolve problema de mistura? Não vou falar sobre isso também, porque tem vídeo no canal, eu vou deixar o link aí. Aí você dá uma olhada lá como resolver o problema de mistura. Ok, então você já viu que a compressão está ok, a mistura já está ok, se tinha um problema resolveu, se não tinha está ok, então. O que fazer agora? Carburadores, é lógico, se você já chegou até aqui, você já limpou o carburador, né? Óbvio. Limpou e verificou, por quê? Veja bem aqui. Esse desenho aqui tá meio complexo, mas tem algo aqui que eu quero mostrar. Se essa moto é modelo antigo, ela tem esse pinozinho do vácuo aqui, ó, que fica uma tampinha aqui tampando pro ar não entrar. Aqui esse número 10 aqui é uma borrachinha O-ring que fica aqui, ó, e veda para a tampinha entrar aqui e vedar essa entrada de ar para não entrar ar quando não pode. Se essa moto é modelo mais novo, não vai ter esse pinozinho aqui, ele vai ser acho que aqui na entrada do carburador, mas também tem uma tampinha. Verifica isso. Limpa o carburador.
Dá uma olhada no nível da boia. Se essa moto é modelo novo, é fácil regular o nível da boia. No manual fala qual que é os milímetros que tem que ter de altura. Dá uma olhada lá, também não vou entrar nesse mérito. Eu até já fiz um vídeo aqui sobre carburadores, pode procurar no canal aí, o que você acha. Tem certeza que o carburador tá bom? Você limpou, as borrachinhas estão no lugar? Aí você vai equalizar. Quando você equaliza o carburador, aí você mata a charada. Você resolve o problema da alta. Porque a equalização é exatamente para tirar as diferenças de pressão entre um carburador e outro. E aí você regula a pressão entre os dois carburadores. E isso aí resolve o problema da alta. Lembrando que equalização é para alta, viu? Porque como eu já mostrei lá, na baixa, as duas borboletas dos dois carburadores praticamente fecham. E quem atua é só o giclê de baixa dentro das galerias que passa dentro do carburador. Equalização é para você resolver diferença de mistura de alta. É por isso que lá no manual fala para você fazer essa equalização com 1750 RPM, que é onde a borboleta está semi-aberta e tem mais pressão negativa. E aí você consegue ajustar a diferença entre elas. Então, para poder fazer equalização, você limpa o carburador, confere tudo, está tudo bonitinho. Funciona a moto, espera esquentar, põe 1750 RPM e equaliza. Como equalizar também não vou falar. Já fiz um vídeo aí sobre carburadores que eu falo de equalização. Só que lá no vídeo eu disse para você equalizar em marcha lenta. Mas é melhor você fazer com 1750 RPM. Beleza? Fica melhor. Eu devia ter falado disso lá, acabei. Não sei se eu não lembrei. Não sei. Passei direto. Depois eu fui conferir e vi que eu tinha falado de marcha lenta. Eu não vou regravar o vídeo por causa disso, infelizmente. Ok, então. Equalizou resolveu o problema de alta. Então nós estamos aqui olhando como resolve o problema de baixo. Então agora você já viu compressão, você já resolveu a mistura, o carburador está limpo e equalizado. Como que fica então a diferença de baixa? Boa. No outro vídeo eu dei uma dica para você abrir os parafusos da mistura de um lado e do outro, mais ou menos para diminuir essa diferença. Não faça isso. Por quê? Fazer isso resolve? Resolve se você consegue furar esse acabamento, colocar uma ação da lâmina, colocar um Hall meter e monitorar qual a diferença para você fazer o tanto certo. Como isso não é viável, eu pelejei para acertar, eu tentei na minha, eu abri um diferente do outro, dei uma volta, mexi, parei, no outro dia vim, abrimos um pouquinho, você vê que começa a melhorar e piora, aí você mexe aqui, melhora a baixa, piora a alta, vira uma bagunça. Não faça isso. Só dá para fazer isso se tiver ferramental suficiente. Aí você consegue tirar as diferenças entre os dois carburadores na baixa. Sem ferramental, sem Hall meter, sem dispositivo eletrônico para monitoramento da mistura, melhor você não fazer. Ok, então você vai fazer o que? Simples. Você vai limpar o carburador, equalizar, ter certeza que as misturas estão ok. Um passo muito importante, isso aqui, ó. Dá uma olhada na agulha do pistonete. Olha só, tem essa arruelinha aqui, a trava, e esse outro trequinho por cima. Esse aqui é da GS modelo antigo. Da nova, eu não sei exatamente como é. Você vai tirar lá e vai ver como que tá um lado e como que tá o outro, se tá iguais. Monta do mesmo jeito. Dá uma olhada no manual para ver se está faltando alguma coisa. Lá no grupo da GS500 do WhatsApp, nós já disponibilizamos lá manual, catálogo de peças, aí você pode conferir dessa moto. Tô falando modelo antigo, que eu tenho mais costume. E é lógico, né? É a mais antiga e gera mais problemas. Então, melhor falar sobre ela. Então, ok. Verifique se isso aqui está tudo certinho. Se você pega uma moto, por exemplo, a minha, quando eu peguei, de um lado não tinha isso aqui, ó. Aí é bagunça. Você tenta colocar a mistura dos dois lados iguais e você não acha, pô. Tá faltando coisas. Aí eu fui lá, desmontei e arrumei isso aqui. Até ganhei um cara lá no grupo doou.
Beleza, aí eu consegui acertar. Uma vez acertada, e aí, Misael, você conseguiu tirar a diferença da baixa? Não, não consegui. Aí eu consegui. Tá, vamos, vamos continuar aqui sem perder o raciocínio. Depois eu vou falar o que eu fiz, se eu resolvi, se eu resolvi. Então, beleza. Ajustou tudo, conferiu a agulha, tá tudo bonitinho. Equalizou. Aí você funciona a moto em marcha lenta. Antes de você montar o carburador, vá lá e dá 2 voltas no parafuso do ar. Presta atenção nisso aí. Essa parte é importante. Parafuso do ar não, né? Parafuso da mistura. Porque na GS passa mistura, é ar e combustível. Nas motos Honda passa só ar. Na GS é ar e combustível. Presta atenção no parafuso de mistura. Tá com o carburador na mão, você já vai montar, ou já está no lugar, não importa. Ele provavelmente vai ficar entre 2 e 5 voltas. Provavelmente. Pode ficar com 6, não tem problema não. Aí você vai ver depois. Mas provavelmente a maioria fica entre 2 e 5. 5 já é bastante. Então o que você faz? Põe 2 voltas exatas nos dois. Presta atenção para você não colocar 2 meia volta. É 2 voltas completas nos dois. Pois, monta o carburador no lugar. Ou se já está no lugar, vai lá e dá 2 voltas certinho, em um e no outro. Fecha ele todo e vem abrindo 2 voltas. Certifique-se de que você está fazendo certo. Tem que ficar igual. 2 voltas em um, 2 voltas no outro. Aí você monta tudo e funciona a moto. Ajusta a marcha lenta, lá no parafuso da marcha lenta. E anda na moto. Olha, ficou boa, mas estou vendo que está faltando alguma coisa. Beleza. No outro dia, espera o motor esfriar. Ou na mesma hora, não tem problema. Você pode fazer na mesma hora com o motor quente. Embora é um pouco difícil, porque o espaço ali é apertado, você poder mexer, você fica queimando a mão no motor. O que você faz? Dá mais uma volta. Coloca os 2 com 3. Uma volta completa. Não vai dar uma volta nenhum e meia volta no botão que você vai cagar tudo. Dá uma volta completa nos 2. 3 voltas. Funciona a moto, anda. Ó, melhorou, mas ainda falta um pouquinho. Mais uma volta. Ih, piorou. Então tinha melhorado com 3 e piorou com 4. Então vamos tentar o 3,5. Tá entendendo o raciocínio? E assim você vai vendo qual quantidade de volta é melhor para o seu motor. Por que não é padrão? Por exemplo, por que a minha fica com, sei lá, 3? Ela tá com 3 hoje, amanhã eu vou dar mais uma mexidinha lá. Ela tá quase boa, mas tô vendo que na saída dela, ela dá tem um delayzinho na hora que começa a acelerar. Por que a minha fica diferente da sua? Porque depende do escapamento, depende do tipo de fio de ar, da compressão do motor, do desgaste do próprio carburador, depende de N fatores. E por que você não pode colocar exatamente o que está no manual? Você pode colocar exatamente o que está no manual. Se os seus carburadores estão perfeitos, como estavam quando aquele manual foi escrito, porque ele é escrito com a moto zero. Ele vai lá, fabrica a moto e vem testando e escrevendo no manual e fazendo o que tem que fazer. Seu motor está com compressão perfeita. Está tudo perfeito. Escapamento original, filtro original, tudo original. O manual serve para isso. O manual serve para quando você está com tudo original e tudo na perfeita ordem. A partir do momento que a sua moto já não está mais perfeita, igual era nova, o fio de ar já não é o original, o escapamento não é o original, aí o manual serve só de referência, ele já não vai ser padrão. Por isso que eu estou falando. Começa em 2 voltas. O manual fala para começar com 2,5. Pode começar com 2,5, não tem problema. Mas o manual agora é referência, não é obrigação. Porque eu sei que essa moto não está com o fito original. Talvez esteja, a maioria não está. A minha, por exemplo, está com o molde espuma, escapamento coiote. Aí o manual já é referência, não é obrigação. Começa com 2, vai abrindo, vai testando, até achar o melhor ponto. Achou o melhor ponto? Ajusta lá a marcha lenta direitinho, tranquilo. Você fez tudo que tinha que fazer. E agora, se eu funcionar minha moto, Misael, os 2 cilindros vai estar perfeito? Não, não vai.
Porque um carburador desgastou diferente do outro. O que você fez foi diminuir as diferenças. Como? Verificando compressão, acertando as duas misturas para ficar idênticas, verificando vários itens, agulha, etc. Para você não estar gerando diferença na sua moto. Uma coisa é você ter todos os componentes direitinho, porém com desgaste diferente, gerando uma pequena diferença. Outra coisa é você colocar lá uma agulha de pistolete faltando arroelho, espaçador, esse tipo de coisa, compressão ruim no cilindro, aí você próprio está colocando defeito na moto. Porque ela tá com problema e você não resolve. Então esse vídeo é para você conferir se você está deixando a sua moto com algum problema gerando diferença. Depois que você verificou tudo, acertou tudo, se ela continua com diferença, é porque o carburador está com diferença. Você pode trocar e colocar dois novos, ou não preocupar com isso mais. Ok, como que ficou a minha? A minha tem diferença. O cilindro da direita trabalha mais que o da esquerda, na baixa. Se eu for lá e tirar o cachimbo de vela do lado esquerdo, ela se mantém funcionando. Se eu tiro do lado direito, ela morre. O que eu posso fazer para melhorar? Trocar os carburadores, colocar novo. Bolar um coletor de emissão e colocar um carburador só de Falco, que aí eu sei que vai trabalhar iguais. Eu sei que você está pensando aí, mas isso é viável? Seria melhor? Por que vem dois se pode colocar um? Já vou explicar por que de uma vez. Quanto mais perto o corpo do carburador tiver da entrada do cilindro, mais final você tem e menos arrancada. Se você afasta isso aqui um pouco, o canal aqui vai ficar com mistura pronta, acumulada para a próxima vez que o cilindro puxar. Quando tem mais mistura aqui acumulada, já que o carburador está afastado, fica mais fácil do cilindro puxar, ele puxa mais rápido. Isso favorece o torque, mas diminui a final. Porque na final o motor vai estar puxando muito rápido. Então quanto mais perto o carburador estiver da válvula, mais rápido a resposta chega lá no cilindro. Então resumindo, como o fabricante opta mais por uma potência em cavalo, ou seja, final, ele põe o carburador mais perto possível da válvula. Já em carro, por exemplo, que o torque é mais interessante, porque o carro carrega peso, tem que subir morro, carregar de gente. Aí eles criam lá um coletor 4 em 1, o carburador fica cá atrás. O carburador ou corpo de injeção eletrônica, ele fica lá atrás. É um só, fica lá atrás, não tem problema. Aí quando precisa de final, de potência e cavalo, quanto mais perto, melhor. Então a minha, sim, o lado esquerdo trabalha menos do que o direito. Em baixa. Quando passa de 4.000 RPM, os dois trabalham juntos. Aí eu te pergunto, que problema que tem nisso? Nenhum. Não seria melhor os dois trabalhando juntos? Não, seria. A baixaria ia ficar um pouquinho mais redondinha, quem sabe. Mas não muda nada, minha moto tá falando do mesmo jeito, direitinho, sem problema. Então eu só conferi tudo, acertei tudo. Eu tinha diferença no cilindro por causa de defeito que eu podia resolver, resolvi. Quando eu não posso resolver, eu não posso. E aí tá tudo ok. Não preocupo mais com isso. Se ela estiver funcionando lá em marcha lenta, e eu for ver a temperatura em um escape e no outro, vai ter diferença. E daí? Na marcha lenta, um tá trabalhando mais que o outro. Problema nenhum com isso. Mas não vai forçar o cilindro mais. Não forçar por quê? Se ele é feito para trabalhar na alta, trabalhar na baixa um pouco mais do que o outro, para ele não faz diferença nenhuma. Ok, gente, dito isto, eu vou terminar o vídeo. Já ficou grande pra caramba, falei muito, mas era necessário fazer esse vídeo para explicar o porquê que eu deletei o outro vídeo do canal, coloquei este. Então, tudo bem. Até mais.